Mundus gaudebit vos autem contristabimini. O mundo se alegrará, mas vós vos entristecereis. Caríssimos irmãos, hoje celebramos o terceiro domingo depois da Páscoa, e estas palavras, o mundo se alegrará, mas vós vos entristecereis, já começa a igreja assim querer nos preparar para a festa da Ascensão do Senhor, dia em que nosso Senhor se ausentará na sua forma física humana e retornará para o céu, deixando a sua igreja aqui embaixo. E esta predição, que envolve alegria e tristeza, essa predição de nosso Senhor não se referia somente aos apóstolos, mas a todos os seus verdadeiros seguidores, seus discípulos, até os tempos de hoje. A vida mundana é uma vida unicamente natural. Enquanto nós esperamos essa vinda de Jesus, enquanto estamos nessa época que o mundo se alegra e nós nos entristecemos pela ausência visível, física, humana de nosso Senhor, tal como gozaram os apóstolos, Nossa Senhora, São José e os demais discípulos da primeira época cristã, nós esperamos a vinda de Jesus neste mundo entre duas vidas, a vida mundana e a vida cristã. Duas inimigas irreconciliáveis. A vida do verdadeiro cristão é uma vida toda impregnada de sobrenatural, da qual a mortificação, a penitência, por exemplo, são partes essenciais, como satisfações e alegrias sobrenaturais incompreensíveis para o mundo, que ao contrário, contra a mortificação, contra a penitência, busca o próprio prazer, a própria satisfação, a própria autorrealização. O mundo insensato, invertendo a ordem das coisas, considera felizes os seus adeptos e dignos de lástima os seguidores de Jesus. E contudo, a sorte dos verdadeiros cristãos é a única verdadeiramente aceitável, pois que só eles, só nós, pertencemos àquela promessa de um dia possuir a alegria e a felicidade eternas, já que o que o mundo oferece é ilusão, é passageiro. Tristitia vestra vertetur in gaudium. A nossa tristeza, caríssimos irmãos, um dia se converterá em alegria. Por isso, tomemos cuidado. Hoje quem ri e se alegra, amanhã poderá chorar, e chorar sem remédio. O que é então a vida mundana? O que é que nós denominamos como mundano? E o que significa esse mundus gaudebit? O mundo se alegrará. Bom, a vida dos mundanos consiste em não se privar de nada, em procurar o máximo de prazeres, de divertimentos, de jogos, festas, enfim, fazer a terra um novo Éden, no qual perefaz et nefas, ou seja, por meios lícitos ou ilícitos, usando de meios bons e maus, procura em último plano sempre a própria satisfação. Buscam o proveito individual, as comodidades, o bem-estar, as riquezas, as honras. Vejam que essas coisas em si não são más. Ter uma certa comodidade, gozar de certa saúde, de certa segurança, ter o devido repouso, o devido lazer. Pelo contrário, a igreja quer que nós tenhamos tudo isso. Para isso institui também o domingo. Para isso, valoriza o trabalho humano. Mas não podemos viver só para isso. Só para essas comodidades, alegrias, prazeres, satisfações, humanamente falando, daqui de baixo. Esta ambição de gozo não satisfaz jamais, precisamente porque as paixões humanas, comer, beber, descansar, possuir, dominar, tudo isso é insaciável. Quanto mais se satisfaz a gula, mais ela pede.
Quanto mais se satisfaz o desejo de descanso, mais ele pede, e assim por diante. Semelhante a esses sanguessugas, elas reclamam incessantemente mais e mais. Nunca aquele que ama o dinheiro terá riqueza suficiente. Nunca o ambicioso estará satisfeito com suas honras. Nunca o vingativo será saciado depois de praticar a sua vingança. Nunca o voluptuoso será farto de gozo e de prazer. Pois cada um dos seus sentidos, cada uma das suas más inclinações, sempre pedirão mais. E assim, nunca se esgota a fome das paixões. Jamais elas darão um momento de descanso e repouso ao desgraçado que tiranizam, reduzindo-o à escravidão do corpo, dos sentidos, dos bens terrenos, dos bens materiais. A vontade, a razão, o bom senso sempre terão que ceder quando o interesse pessoal o exigir. E isso é a fonte de muitos crimes. Sofre o mundano para atender aos seus apetites, para comer aquilo que gostaria, para possuir aqueles bens que gostaria, ou seja, sofre para adquirir e para satisfazer esses desejos. Mas sofre ainda mais depois de satisfazê-los, porque é só o princípio, sempre se pede mais. Sofre-se mais ainda quando se satisfaz um desejo que é imoral, prazeres ilícitos, pois ordinariamente são acompanhados de 1000 inquietações, temores, cuidados. Basta pensar nos nossos próprios pecados. Quanto mais se pratica, por mais que venha o arrependimento, mais fica em nós a inclinação para buscar mais. Como é que se entende um drogado que continuamente busca a droga, acabando com a própria vida? Como é que se entende alguém viciado em jogos, que gasta até o necessário para o digno sustento da família e não para? Como é que se entende um impuro que a cada dia, sem respeitar dia santo, dia do Senhor, sem respeitar se a família está em casa ou não, busca a satisfação escondido num canto dos prazeres imorais, seja sozinho ou acompanhado? Abissus abyssum invocat. Um abismo chama outro abismo, um pecado chama outro pecado, uma satisfação pede uma nova satisfação. Se perguntássemos a um libertino, a uma pessoa entregue a variadas intemperanças da vida, a uma mulher leviana e desonesta, se eles são de fato felizes, se sentem o coração feliz, tranquilo, puro, qual seria a resposta dessas pessoas? É a mesma história que nós já vimos na vida de Acabe, de Amã, de Herodes. A história desses personagens trágicos se repete ainda hoje em nosso meio. Frequentemente, tais mundanos são causas de origem de vergonha e desonra, geram inúmeros desgostos e quantas vezes geram as mais deploráveis doenças. E aproxima-se o termo da vida. Que tristeza sente no coração com a recordação acabrunhante, que espantoso temor do futuro e dos juízos de Deus por causa da vida mundana que levaram até então. Ou ao contrário, por estar tão enraizado nesses pecados, por estar tão apegado aos próprios prazeres e satisfações, vendo-se à beira da morte, não sente dor, não sente temor, sente um pesar, porque com a morte chegará ao fim da vida e não terá mais como satisfazer as suas paixões. E isso é mais terrível. A pessoa torna-se incapaz de ver o abismo em que está para cair. E após a morte, tudo que um dia foi satisfação e prazer se converterá em choro e ranger de dentes. Terá a infelicidade de ouvir de Nosso Senhor aquelas tristes palavras: vós tivestes os vossos bens durante a vida, e por isso agora estáis em tormentos. Ergo erravimus,
É aquela confusão predita no Antigo Testamento. Então nós erramos, dirão os condenados, mas já será tarde demais. Que loucura, pois, expor-se ao perigo tão grave por passageiras e enganadoras sensações insensatas. Caríssimos irmãos, Santo Agostinho já chamava a atenção sobre o que são as alegrias do mundo, dizendo: os pretensos felizes do mundo são, na realidade, vítimas de desgraça, porque a falsa felicidade não é mais do que uma verdadeira miséria. A cegueira do tempo presente, que desgraça prepara para os que vivem em conformidade com o mundo. Por isso, hoje, quando Nosso Senhor começa a nos preparar para a sua despedida, dizendo que o mundo se alegrará, essa alegria é falsa, é vã, é ilusória. Mas Jesus também diz que nós nos entristeceremos, que há na vida cristã uma tristeza boa. Em que sentido? Por que nós cristãos, seguidores de Jesus, o vencedor da morte, por que nós cristãos, que estamos marcados, predestinados para a vida eterna no céu, devemos nos entristecer neste mundo? Qual o sentido dessas palavras de Jesus? Esta tristeza sobrenatural do discípulo de Jesus Cristo consiste numa vida de renúncia, de abnegação, de penitência, num esforço permanente de evitar os pecados, em combater o demônio, o mundo, a carne, em resistir e dominar as nossas paixões, e recusar todas as satisfações ilícitas ou perigosas, e em seguir, com a cruz aos ombros, o mesmo caminho percorrido por Jesus, que acabou na cruz, mas que por isso mesmo mereceu chegar ao domingo da ressurreição. Consiste, em resumo, em viver uma vida penosa à natureza e verdadeiramente crucificada. Pois, como diz São Paulo, qui Christus sunt carnem suam crucificerum convictis et conscientiis. Aqueles que pertencem a Cristo crucificaram com Ele a sua carne e os seus vícios, as suas paixões. Portanto, a tristeza da qual Nosso Senhor refere-se hoje a nós cristãos é porque devemos combater essas satisfações ilusórias que o mundo oferece, porque tudo é passageiro, tudo é uma falsa promessa. Ou porque o prazer oferece é passageiro, não mata, não satisfaz aquele desejo primordial que todos nós trazemos no coração de possuir um bem, mas não um bem qualquer, mas o bem supremo que é Deus. Contudo, esta tristeza, segundo Deus, como a chama São Paulo, não fica sem recompensa. Um dia ela será transformada, será recompensada. Deus retribuirá a generosidade e o fervor das almas que com admirável bondade seguiram a divina bondade de nosso Senhor, no mesmo exemplo de Jesus, fazendo sempre a vontade do Pai. Foi por isso, com perfeita verdade, que Davi pôde exclamar: minha alma é consolada com a vossa alegria, segundo a multidão das minhas dores sofridas em meu coração. Ponderemos bem, caríssimos irmãos, o que nós desejamos. Queremos, no fim, as consolações divinas ou as ilusões humanas? É certo, pois, que a vida de penitência é acompanhada de unção e de suavidade espiritual. Iugum meum suave et tonus meum leve. Jesus já havia dito: o meu jugo é suave, meu fardo é leve, porque o próprio Jesus nos ajuda a combater a tentação no dia a dia. O próprio Jesus ajuda a carregar a nossa cruz particular. O próprio Jesus é o modelo. Ele já enfrentou tudo isso e ele já venceu o mundo, não só como Deus, mas também como verdadeiro homem, para nos ensinar como devemos vencer. Onde há alguém que ama,
não há sofrimento. Porque até aquilo que sofre, ele ama, porque Jesus é o grande servo sofredor. Na verdade, como diz São João Crisóstomo, a tristeza do mundo é estéril e transforma-se em infelicidade daqueles que a experimentam. Já a nossa tristeza, segundo Deus, sobreleva-se a todas as alegrias da terra e não deixa atrás de si nenhum desgosto. Ninguém jamais se condenará por ter chorado as suas próprias faltas. Santa Teresa já dizia: Jesus é um bom pagador. Tudo aquilo que nós passamos de sofrimento, de dores, de provações, de tentações, vem direta ou indiretamente de Jesus. São trabalhos encomendados por nosso Senhor para a nossa própria santificação. Se soubermos executar bem esse trabalho, se soubermos vencer essas tentações, Jesus nos pagará bem. O nosso pagamento, o nosso denário será a glória celeste. Além disto, esta tristeza purifica a alma, desliga-a das coisas terrenas. Será inenarrável, sem dúvida, no momento da morte, poder dizer ou pensar que se viveu, trabalhou e sofreu por Jesus. Sim, porque trabalhar, sofrer, sedentário, todos nós já somos. Agora, fazer tudo isso por Jesus, é aí que está a diferença. A consciência de quem viveu segundo Jesus, segundo Deus, estará em paz e o coração transbordará de confiança e de amor. E de fato, a nossa tristeza há de converter-se um dia em alegria, porque todas as nossas provações e penas, todas as nossas cruzes e sofrimentos serão inscritos no livro da vida e dali jamais serão apagados. E um dia, no dia do juízo, esse livro será trazido para o tribunal e ali serão feitas as contas daquilo que nós fizemos e receberemos o devido pagamento. De fato, essa ideia nos ajuda a viver melhor as provações do dia a dia e percebemos a ilusão até mesmo de outros cristãos, outros que se dizem cristãos, cujo slogan é "pare de sofrer". Isso não pode vir de Jesus. Não pode vir daquele que chamou para segui-lo, justamente carregando a cruz às costas. Entendam, a nossa religião não é a religião do sofrimento. Não somos um tipo de masoquistas, não é isso. Mas já que nesse mundo, pelo pecado original, fomos condenados ao sofrimento por causa das nossas inclinações habituais, naturais, atuais, então é necessário converter, ao menos converter esse sofrimento em penhor para uma vida nova, em material para a coroa da vida, em ocasiões para merecer permanecer com nosso Senhor. E a recompensa será proporcional a seu número, à sua duração e ao amor com que tivermos suportado a nossa cruz diária. Pai de família, mãe de família, um filho, um empregado, um patrão, todos nós seremos recompensados um dia pelos incômodos, pelas infelicidades, pelos trabalhos sofridos todo santo dia do cumprimento dos deveres de Estado. Todos nós, padres, religiosos, fiéis, leigos, todos nós um dia seremos recompensados por nosso Senhor pelo zeloso cumprimento dos deveres da nossa santa religião. Não tentemos, portanto, conciliar essas duas vidas, a vida cristã com a vida mundana, pois são coisas absolutamente opostas e incompatíveis, pois o serviço divino exige vida cristã integral. Não se pode ser cristão só no domingo, 8 horas da manhã, aqui na missa. É necessário ser cristão, ser católico, todo santo dia, em todas as ocasiões. E o amor do mundo arrasta a dissipação. Uma coisa é irreconciliável com a outra. Ninguém pode servir a dois senhores. Lembremos as promessas do nosso santo batismo, promessas de renúncia a Satanás, às suas pompas e às suas obras, ou seja, ao pecado e ao mundo.
Sigamos a Jesus, pois só Ele tem palavra de vida eterna. Ele pode nos salvar, Ele pode nos saciar, Ele pode nos satisfazer consigo mesmo, sem usar artifícios. O mundo, como o demônio, quer e só pode perder-nos. Portanto, choremos e soframos com Jesus. Dentro de pouco tempo, Ele converterá nossa tristeza em alegria, e a nossa alegria será eterna. Vivamos, pois, caríssimos irmãos, segundo o Evangelho de nosso Senhor, para que no fim possamos ouvir de Jesus, ouvir sair de seus divinos lábios aquelas palavras tão consoladoras. Deude serve bone et fidelis, qui in pauca fuisti fidelis, supra multa te constituam, intra in gaudium Domini tui. Muito bem, servo bom e fiel, porque foste fiel nessas coisas pequenas, te confiarei muitas outras. Entra na alegria do teu Senhor. Que Deus nos ajude.